Pessoal, estou aqui na RCI, na sede deles. Eu estou aqui com a Fabiana, líder de operações, Marcos, de novos negócios, e a Érica, gerente de atendimento. A gente vai bater um papo para saber um pouquinho deles, como é que funciona aqui por dentro e sobre a intercambiadora RCI. E, bom, Fabiana, apresenta aqui teu time, tua equipe, me fala um pouquinho de vocês. Vinícius, bom dia, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer para a RCI poder conversar com você e através de você com todos os nossos clientes e consumidores finais. Eu sou a Fabiana Leite, eu sou líder das operações aqui do Brasil. A gente, aqui no Brasil, temos uma equipe que trabalha metade em novos negócios, metade no atendimento. O Marcos é gerente de novos negócios, a Érica é gerente de atendimento. E com a Érica trabalham as nossas, as meninas que a gente chama de super poderosas, que são as executivas de conta, que correm viagem nesse Brasil inteiro para atender todos os nossos clientes, que aqui no Brasil são mais de 240. Então precisa de muito gás e muita energia para atender todo mundo. Novamente para a gente é um prazer bater esse papo e tomara que a gente consiga fazer isso mais vezes, com mais frequência, para levar cada vez mais informações sobre a RCI, sobre a indústria da propriedade compartilhada para as pessoas que têm interesse. Legal, Fabi, que legal. Aceito o convite para as próximas e a primeira pergunta é justamente isso. Eu no meu canal falo bastante sobre esse modelo de propriedade compartilhada, mas qual que é o papel da RCI nesse modelo de férias que está crescendo a cada tempo? A RCI ela é líder mundial em intercâmbio de férias. Então, nós agregamos valor para aquilo que já é bom. A propriedade de férias já existe, a propriedade de férias já é maravilhosa, porque é a forma mais inteligente de viajar pelo mundo. Você paga pelo que você vai usar, você não tem outros gastos de manutenção, de jardim, nem nada. Você vai para o seu hotel ou para a sua propriedade, você tem tudo limpo, maravilhoso, chega lá, é recebido com muito carinho, com muita atenção. Então, é realmente a forma mais inteligente de viajar hoje em dia. Além disso, a RCI ela entra com valor agregado porque quando você adquire uma propriedade compartilhada, sendo ela através de um direito de uso por um número determinado de anos, ou através de uma propriedade, de uma fração ideal de um imóvel, que é a multipropriedade que a gente chama, você tem a possibilidade de que, se você não quiser ir para a sua propriedade compartilhada esse ano, você tem a possibilidade de fazer a troca através da RCI e poder escolher em mais de 4.300 hotéis e resorts ao redor do mundo que ele pode escolher para viajar com a gente. E como é que funciona essa troca? Que a gente falou de trocar a semana que você já tem o direito de uso, como você mencionou, ou você tem aquela fração daquela propriedade. Exato. Como é que funciona de verdade essa troca? Super fácil, super simples. O nosso sistema, a partir do momento que a pessoa não quer usar a semana dela na propriedade que ela tem, seja em um hotel, seja numa propriedade fracionada, ela entrega para a RCI essa semana, a gente chama de depósito de semana, na verdade. Ele entrega para a RCI essa semana e essa semana eu vou oferecer para os outros sócios que eu tenho. Nós temos mais de 3,8 milhões de famílias associadas ao nosso sistema. Se a gente fala de Brasil, estamos ao redor de 180 mil famílias. Então é bastante gente procurando lugares diferentes para viajar. Dentro do nosso sistema é atribuído um valor para essa semana, que é como se fosse um sistema de milhagens. É bem simples. Então você recebe uma pontuação por essa semana e você pode ver através dessa pontuação quais outras semanas você pode acessar dentro do nosso sistema. Existem semanas de poder maior, que isso a gente chama de poder de intercâmbio. E existem semanas com poder de intercâmbio menor. Ele pode viajar para poder de intercâmbio maior, sem sombra de dúvida, é só fazer a combinação de mais uma semana, ou ele pode usar a semana que ele tem, se ele vai viajar para um destino que tem um poder de intercâmbio menor, para confirmar mais de uma unidade, ou para ficar 2 semanas. Então, é um sistema extremamente flexível e extremamente fácil de se entender e utilizar. Legal. E você falou de sistema de intercâmbio, né? Do sistema de créditos, tem semanas que valem mais, tem semanas que valem menos. Exato. Como é que elas variam de crédito? Tem uma que vale mais, uma que vale menos? Como é que funciona essa Dentro do nosso sistema, existem 5 quesitos onde a gente avalia essa semana para colocar esse valor, para atribuir esse valor, certo? O primeiro e mais importante, sem sombra de dúvidas, é a oferta, demanda e utilização. Então a quantidade de semanas desse tipo de hotel que eu tenho, ou dessa propriedade, chama-se como quiser, a demanda que eu tenho, pessoas procurando, e a utilização quantas realmente a gente utilizou, tá? Esse é o mais importante.
O segundo é o tipo da unidade. Se ela é uma unidade que cabe em 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, unidades maiores, claro que tem um peso maior. Se ela tem uma mini cozinha, se ela oferece outras facilidades dentro da unidade. A terceira é a temporada, se é uma unidade, se ela é considerada uma alta, uma média, uma baixa temporada, porque a pontuação entra nisso também. Depois vem a antecedência, que a gente chama antecipação do depósito. Então, o depósito é quando você entrega a semana para a RCI. Então, no mínimo que você tem que depositar são 9 meses antes. Muitas vezes o sócio nem sabe disso, porque a gente trata isso diretamente com o empreendimento dele. Então, é mais fácil, a gente administra isso através da equipe da Érica, a gente administra direto com o empreendimento dele. E a última, e não menos importante, é a categoria que esse hotel, e eu acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, é a categoria que esse hotel tem dentro da RCI. Se ele é um Gold Crown, se ele é um Silver Crown ou se ele é um Hospitality. Esse conjunto de atributos, eles fazem aquela fórmula mágica, e avaliam e atribuem um valor para essa semana. Que legal, Fabi. Eu sabia que tinha das temporadas do hotel, mas não sabia que eram todos esses conceitos da maneira que você explicou. Obrigado. Exatamente. Fora essa troca de semanas, o que a RCI oferece além da troca de semana por semana entre hotéis? Tem alguns benefícios a mais? Exatamente, temos muitos benefícios a mais. Legal. Se a pessoa já reservou com a semana de propriedade que ela tem, ou se a semana que ela tem, ela quis usar esse ano no empreendimento, na propriedade compartilhada dela, ela pode usar a RCI para fazer viagens adicionais. Essas viagens adicionais podem ser através de semanas escapes, que a gente tem bastante. Semanas escapes são as semanas onde ele não precisa fazer o intercâmbio casado, que é essa troca casada. Ele entra no nosso sistema, ou às vezes ele viaja com a família e precisa de uma segunda unidade. Ele pode adquirir essa segunda unidade através das semanas escapes. Temos também outros serviços associados através da RCI Travel, que é a nossa agência de viagens, onde ele pode adquirir os passaportes para Disney, pode alugar um carro, enfim. Tem várias outras maneiras também, vários outros benefícios da associação, que a gente também vai conversar um pouco mais para frente, que são outros benefícios que a gente oferece para os nossos clientes, para eles terem cada vez mais opções de reservar as férias deles. Essas semanas escape me falam muito, né? Que às vezes vale muito a pena. E como é que funciona ela? Com que frequência elas aparecem? O que as pessoas têm que ter para estarem atentas de ter esse benefício, que são semanas a preço de custo, elas estão disponíveis o tempo inteiro. O que a gente faz muito, e sempre o canal mais utilizado para isso de divulgação é sempre rci.com. A gente tem algumas ofertas que a gente coloca marketing. A gente tem, através do nosso central de atendimentos do Uruguai, no Uruguai a gente tem um escritório onde a gente tem toda a área de atendimento ao cliente. Então nós temos um call center com mais de 150 pessoas que atende só o público brasileiro. São 150 só para o público brasileiro, tá? São os nossos guias de férias. Além disso, tem toda a parte administrativa, marketing, revenue management. Por quê? Ali é o coração do nosso negócio, né? Ali é onde as coisas acontecem, a emoção acontece. Então, ali, marketing, revenue management, que revenue management é quem vê, faz análise todas as semanas que a gente tem disponível dentro do nosso sistema, eles vão fazendo as promoções mensais para serem divulgadas para os nossos clientes. E através da rci.com é sempre o melhor canal para você ser informado dessas promoções. Então você entra na página principal, nos banners principais vocês já vão ver várias promoções acontecendo. Corram, porque as promoções são limitadas, as promoções não são pelo mês inteiro, mas todos os meses tem. Tem inclusive uma promoção super interessante, que é quando a gente faz um desconto no valor, no poder de intercâmbio da semana. Então, às vezes, uma semana que valia 18, ela pode encontrar, nesse período da promoção, por um poder de intercâmbio de 8, de 7, vale muito a pena. Você já vê, até a gente tem um grupo lá viajando pela RCI. Ah, bastante. Elas divulgam bastante, elas divulgam, porque elas são bem atuantes dentro do nosso sistema, dentro da RCI.com, elas conhecem bastante e elas dão muitas dicas até, ou de alguma semana nova, algum inventário, algum destino novo que a gente colocou no nosso sistema, que é sempre uma mega novidade. E a outra coisa são essas promoções que a gente faz constantemente. Então, assim, promoção tem todos os meses. Fiquem atentos nas datas, porque ela aparece. E a rci.com é sempre o melhor canal. E o melhor canal também porque todo sócio recebe também uma comunicação através do e-mail marketing.
Mas na RCI.com, ele vê a promoção, ele já pode entrar com login e senha e fazer a reserva automaticamente. Já na hora, né? Na Legal, hora. que E bacana. como sempre, as reservas podem ser parceladas, são pagas com cartão de crédito. Então, assim, é bem fácil, é bem simples utilizar nosso sistema. Poxa, legal. Falando desse processo de reserva, como é que funciona? Para você reservar, você entra lá no site com o seu login. Exatamente, aí, você tem que ter o seu usuário e sua senha, né? Você entra através do seu usuário e da sua senha, você tem duas possibilidades de reservar. Através da sua semana, que você tem lá dentro do nosso sistema, se já tiver, né? Se já estiver disponível, ou através das semanas escapes. Também existe um outro produto que são os produtos de multipropriedade, são as pessoas que compram as frações, que elas ainda não têm a propriedade para fazer a troca, mas nós disponibilizamos alguns certificados para elas utilizarem. Então, quando ela entra na conta dela dentro da RCI.com, essas semanas já estão disponíveis para ela poder utilizar. Legal. Então, ela vai entrar nos meus depósitos sempre, né, que é onde aparecem essas semanas. Ele seleciona o depósito ou a semana ou o certificado que ele quer utilizar e aí ele faz a busca. E aí tá online toda a disponibilidade que a gente tem nesse momento para que ele pode procurar o destino que tenha mais a ver com a experiência de férias que ele quer viver nesse Legal. momento. Então quem é multiproprietário, o empreendimento não está pronto, já tem semanas de boas-vindas, né? Você pode estar utilizando lá pelo site. Exatamente, ela não chama uma semana de boas-vindas. Geralmente a semana de boas-vindas ela é oferecida para uma pessoa que já tem a propriedade, mas é uma outra semana como se fosse uma semana de boas-vindas. Ela chama Special Week, na verdade. E está lá disponível para ela já começar a utilizar o sistema. A partir do momento que ela é cadastrada na RCI, ela já pode começar a utilizar. Essa é uma das grandes vantagens para os multiproprietários. Eles não precisam esperar o empreendimento dele ficar pronto e já pode começar a utilizar os benefícios da associação que ele tem a partir do primeiro momento. Bacana, Fabi. E aqui no Brasil vocês estão com quantos empreendimentos já e qual é a perspectiva aí para os próximos anos? Essa eu vou deixar o Marcos responder, porque esse é o dia a dia dele, ele come bastante, ele vive disso, vem fazendo um trabalho extraordinário, né, Marcos? Pois é, Vinícius, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você. A gente às vezes se encontra aí nos bastidores aí de muitos eventos e é um prazer receber você aqui e a gente conversar um pouquinho, esse papo bem bacana para mostrar um pouco a fundo de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Né? Esse mercado aí de novos entrantes, ele realmente está em super ebulição, né? Realmente a gente está, a Fabiana fala muito disso, né? Nós nunca estivemos tão na moda como agora, né? Porque agora tem economia compartilhada, todas essas coisas. E realmente, hoje nós conversamos com dois tipos de mercado, né? A gente conversa com os hoteleiros, que muitas vezes estão desenvolvendo canais de venda de direito de uso, que são meramente o timeshare, e também falamos com incorporadores, construtores. Então, a partir disso, a gente vem vendo um crescimento absurdo assim, no número de entrantes. Né? A gente tem um crescimento de mais de 8% a cada ano, 10% a cada ano aí de novos entrantes, afiliando numa média, assim, se a gente pegar os últimos 5 anos, de uns 15 empreendimentos afiliados. Tá? Esse ano a gente já superou o ano anterior. Né? A gente está com 14 novos entrantes. Já assinados. São novos contratos que já foram assinados. E muita gente nos pergunta pra gente, né? A multipropriedade veio para substituir o timeshare? A nossa resposta é não. Né? Hoje em dia a gente tem 50% de novos entrantes, sendo entre timeshare ou sendo ele fracionado. Como eu te falei, são dois grupos de investidores, um hoteleiro e o outro de incorporadores, que vem desenvolvendo esse novo negócio que é realmente a grande sacada para o futuro da hospitalidade brasileira. E na verdade a experiência de férias que o consumidor final vai receber vai ser sempre a mesma, né? Porque a gente participa da entrega. A gente faz parte do que ele adquiriu na sala de vendas, uma vez que ele tem uma associação em CI, a gente faz parte da entrega. Então, a gente trabalha muito nessa experiência de férias que a gente vai entregar para ele. No final, mas como o Marcos falou, a nossa meta esse ano eram 10, já estamos com 14, tem mais alguns ainda para fechar esse ano, mas isso a gente não comenta porque é só depois do contrato assinado, mas o mercado vem super aquecido e você perguntou quantos empreendimentos no Brasil, hoje são mais de 240 afiliados à RCI. No Brasil? Só no Brasil. Uau, exato. Parabéns, legal, fico feliz aí pelos meus batidos e como você falou, nunca teve mais na moda que hoje... A palavra que vocês falam é compartilhamento, economia compartilhada. Legal. Perfeito.
E quais são os padrões mínimos que vocês precisam para um empreendimento entrar na RCI? Que tem um padrão de qualidade, Claro. é um bom padrão de qualidade. Quais são eles mínimos para entrar na intercambiadora? Também a gente divide também nesses dois segmentos, né? Quando o hotel está em operação, a gente já tem um histórico desse empreendimento, né? Então, se a gente buscar em todas as redes, a gente sabe se o hotel ele tem boa ocupação, se ele tem um destino que é bem conhecido. Isso aí é muito importante, né? Porque a gente tem que promocionar esse destino novo dentro da nossa base, né? Então, esse é um grande ponto, né? Identificar se o destino é conhecido, se o hotel já está performando, tal, para elaborar um plano de negócios onde vai ser desenvolvido esse tipo de venda de produtos de timeshare. Quando ele é um fracionado, a gente tem alguns cuidados, né? É um novo destino, né? Qual a infraestrutura desse destino? Tem aéreos, né? Tem voos diários, como que funciona? Para que a gente possa, de forma menos impactante, colocar esse destino que possa realmente ser uma coisa, um incentivo, não só para a nossa base, que já é existente, mas que faça todo sentido. Você, multiproprietário dessa nova cidade, olha, eu tenho condições de chegar no meu empreendimento da melhor forma, vou ser bem atendido, eu não tenho problemas nenhum de acessibilidade. Exato. E além disso, a gente acha até que muitos dos nossos empreendedores, né, dos nossos parceiros de negócio, eles são desenvolvedores de destino. Sim. Por exemplo, posso dar 2 exemplos bem básicos, né? Se a gente olhar Gramado, o Grupo GR, o Grupo Gramado Parques, eles desenvolveram o primeiro hotel que foi entregue, que é o Wyndham Gramado Termas Resort, em Gramado. Não é no centro de Gramado, ou seja, tanto o Snowland como o hotel, eles não estão localizados no centro de Gramado. Então, eles conseguiram trasladar a demanda para uma outra região. Um outro exemplo, Olímpia. Os empreendimentos hoje que temos em Olímpia, tanto dos nossos clientes como de alguns outros parceiros da indústria, é um destino que vem se consolidando cada vez mais. A gente vê o que era Olímpia, a infraestrutura que tinha. Então, assim, o empreendedor, quando ele entra num destino, ele ajuda muito a desenvolver o destino. Outro exemplo que a gente sempre dá é o Grupo Gavi, que desenvolveu Salinópolis. Então, é um grupo de Goiânia que foi desenvolver o primeiro empreendimento em Salinópolis, que é uma praia de Belém. Né? Super certo, já estão no 3º projeto. Então, assim, eles chegam lá, a primeira coisa é realmente entender a comunidade, entender a localidade, conversar com prefeitura e tudo o que precisa, para quê? Para ajudar a desenvolver o destino. E dá muito certo, é bem bacana. Então, além do destino que é consolidado, aquele que tem potencial de desenvolver, exatamente, como esse da Salinópolis, que legal, gente. Exatamente. Bom, eu recebo muito no meu blog, se um empreendimento vir a sair da RCI, isso acontece com que frequência? O pessoal me pergunta, eu estou trazendo essa pergunta para vocês aqui. É difícil, assim, quando é um empreendimento afiliado à RCI, que existe uma negociação, uma relação comercial, a gente fala que além de uma relação contratual, a gente tem uma relação comercial com os nossos clientes, que essa é que tem maior importância para todo mundo. Existem sim, a RCI é muito rígida em questões de padrões de qualidade e entrega de experiência que se oferece para o cliente. Então, a cada viagem, a cada volta de viagem, o associado recebe uma carta que é uma pesquisa de satisfação com as férias, com essas últimas férias dele. Essa carta, ela faz várias perguntas e 5 dessas perguntas, elas são pontuadas e que geram depois um reconhecimento ou não para esse empreendimento. Mas tem 2 dessas perguntas, que é a manutenção do hotel e a manutenção da unidade, que ela tem que ter uma nota mínima. Sim. Quando essa nota está abaixo dos padrões mínimos exigidos para a RCI, nós vamos conversar com esse hotel, nós fazemos todo um planejamento para saber no que podemos ajudá-lo a melhorar e qual é a perspectiva dele em melhoria. Trabalhamos juntos, fazemos uma outra avaliação. Em geral, sempre corre tudo bem, sempre tem essa melhoria e ele permanece com a gente. Caso esses padrões, esses estándares de qualidade não forem mantidos, aí sim, mas isso não acontece da noite para o dia. Isso é muito trabalho, é muita conversa, são muitas coisas que a gente avalia antes até desse empreendimento sair ou não. Tá? O que pode acontecer, que os sócios às vezes têm algumas dúvidas, é que às vezes a RCI ela adquire determinadas peças de inventário, determinados
um hotel em algum determinado destino, mas ele não é afiliado, não vai ter uma operação de vendas. A gente só faz uma aquisição de um determinado destino, porque os nossos sócios estão pedindo isso. Então pode ser que esse ano tenha, mas no ano que vem não tenha, porque a gente não conseguiu concluir, ou porque a utilização desse destino não foi como nós imaginávamos. Sim. Mas para ocorrer uma desafiliação, realmente existe todo um trabalho feito antes para evitar que isso aconteça. Uhum. Acontece. Já tivemos casos recentes que aconteceram até. Mas assim, tudo tem muito a ver com a qualidade do empreendimento e com a qualidade do serviço que ele está entregando. É bom que tenha, né? Porque se alguém pisar na bola, Exatamente. entregar a experiência que deve... Hoje em dia, principalmente os nossos clientes, eles são muito preocupados em entregar a experiência que foi prometida. Eu acho que, de maneira geral, o mercado ele está se consolidando e crescendo dessa maneira porque existe essa responsabilidade de todos os players da indústria. Os players, nós temos poucos eventos, temos poucos momentos, então nós nos unimos cada vez mais para tornar essa indústria cada vez mais sustentável e cada vez melhor para todos, né? Legal, bacana, Fabi. E, bom, a gente vai chegar na questão dos padrões, né? Que tem esse aí agora Collection, né? Tem o Gold Crown, o Silver Crown e o Hospitality. Qual é a maior diferença entre essas classificações? Eu vou explicar uma parte que é do Registry Collection, que é o nosso programa de intercâmbio de luxo, depois a Érica entra mais nesses detalhes das categorias dos hotéis, que isso também ela com a equipe dela domina e são elas que estão ali no dia a dia conversando com todos os nossos parceiros. O Registry Collection é um programa de intercâmbio de luxo, é uma outra plataforma de intercâmbio. Então nós temos a RC Wix, que é o mais usual, e temos o Registry Collection. Registry Collection, eles precisam de algumas, para ser um empreendimento afiliado à The Registry Collection, são necessários alguns requisitos mínimos dessa unidade, tanto em metragem como em amenidades e serviços que são entregues para esse cliente. Então, por exemplo, uma unidade não pode ter menos de 80 metros quadrados, existem alguns quesitos que são obrigatórios, depois alguns outros que são opcionais, mas também são realmente uma entrega de um serviço de intercâmbio de luxo que a gente fala. Tá? Aqui no Brasil nós temos alguns parceiros, um deles é o Em Casa, são as casas dentro do Grupo Aviva que estão sendo construídas dentro do Rio Quente Resorts, que são casas de alto padrão. O outro nosso cliente que sim está vendendo é o Maimabu. O Maimabu em Foz do Iguaçu, ele já tem uma Termas que foi vendido em timeshare, né, direito de uso. Ele tem o prédio que ele está terminando a construção, que são as unidades fracionadas do Maimabu, e as coberturas elas são Registry Collection. Então pode existir também esse mix de uso que a gente chama. Tá? Também temos o Aguativa, temos Itacaré Paradise e o Quintas Private na Costa do Sauípe também, que eles são empreendimentos de Registry Collection. Legal, bacana. E agora a Erika explica um pouco sobre os outros padrões de qualidade. Exatamente. Nós temos então dentro da RCI alguns padrões que justamente as experiências dos nossos clientes que vão até esses empreendimentos, eles voltam, respondem essa carta de comentários e aí durante um ano, né, feita essa avaliação de agosto de um ano a setembro de outro, feita essa avaliação desses empreendimentos que entrarão dentro dessas categorias, que também vai influenciar naquela questão inicial que a Fabiana falou, da quantidade de trading power, de poder de intercâmbio que esse empreendimento terá para os associados deles. Exato. Né? Então, hoje nós temos, além do The Registry Collection, que é uma plataforma separada, dentro do RCI Wix nós temos o RCI Gold Crown, RCI Silver Crown, o RCI Hospitality, e além disso tem alguns outros reconhecimentos extras, que é o Premier, que são para empreendimentos que se destacam em serviços de all inclusive, né? E o Excellence in Service para empreendimentos também que se destacam pela excelência dos serviços que eles prestam aos nossos associados quando estão em férias, né? Dando a melhor experiência para esses associados. E esse Excellence in Service que a Erika está comentando, um hotel só pode ser Excellence in Service se ele for no mínimo Gold Crown. Por que isso? Porque as notas mínimas que ele necessita para os quesitos, quais são os quesitos que são avaliados? Check-in e check-out, são quesitos bem assim, direcionados para a experiência do cliente. Então check-in, check-out, manutenção da unidade, manutenção do hotel, limpeza e amenidades. Né? Amenidades. Esses 5 quesitos. Então,
Existem notas mínimas para cada categoria. Então, o Gold Crown, ele tem que ter, vamos supor, acima de 4 em tudo. Silver Crown, uma média, mais ou menos, eu estou te falando, acima de 3 pontos. Então, assim, são notas muito específicas. E para ser um Excellence in Service, ele tem que ter, pelo menos, em check-in e check-out, Manutenção de empreendimento e limpeza, unidade. ele tem pelo menos 4.5. Então, e dentro do Ele Brasil, obrigatoriamente vai ser um Gold Crown. ele recebe 2 premiações. Legal. Ele recebe tanto o Gold Crown como o Excellence in Service. Nem sempre um hotel Gold Crown é Excelência em Service. Sim. Nem Mas sempre, é- mas um Excellence in Service sempre é um Gold Crown, exatamente. Perfeito. E aí, você tinha perguntado sobre o The Registry Collection. Sim. Os associados do The Registry Collection, eles têm acesso a inventários, aos empreendimentos Gold Crown apenas do RCA Wix. Tá? Isso é uma Quem quiser. informação importante para essa outra plataforma. Né? Exatamente. E os sócios RCA Wix, que estão dentro, né, desses empreendimentos com essas categorias, eles não conseguem acessar o inventário The Registry Collection, que são 2 plataformas separadas. Então, quem está no Registry Collection só pode acessar até o Gold Crown. Exatamente. Perfeito. E como é que funciona o RCA Platinum, que é meio que um upgrade da sua afiliação? Você pode ser um filiado mais alto nível, digamos, né? Como é que Exato. funciona esse A Platinum? RCA Platinum, ela é um benefício adicional que a RCA oferece para qualquer sócio. Aquele que quer ter algum diferencial dentro da nossa plataforma, ele pode adquirir a RCA Platinum, ou o próprio empreendimento, no momento da afiliação, já entrega a associação RCA Platinum para ele. E aí tem alguns benefícios, né, Eri? Isso, existem alguns benefícios para quem é Platinum. Ele pode ser, tanto como a Fabiana falou, vindo pelo empreendimento quando ele entra na NCI, como eu, que sou uma sócia convencional, vou lá, ligo no call center e peço esse upgrade de categoria. Ou através da Legal. RCA.com também ele pode adquirir. também. O que ganha essa categoria? Nessa categoria, ele tem acesso prioritário de inventário. Então, assim, os espaços que entram dentro da RCI, primeiro vão para esses sócios Platinum, tá? Então, eles têm essa prioridade de escolha, né? Isso que é muito bom. Eles têm um rewards, que é como se fosse um programa de cashback. Cada transação que ele faz dentro da RCA, ele recebe um fee, né? Um valor que ele pode utilizar em futuras transações para renovação, intercâmbio, uso de semanas adicionais, enfim. Aí ele tem várias opções. Exato. Além disso, ele tem acesso às promoções primeiramente. Então, as promoções que são lançadas, como essas que a Fabiana deu exemplo. E algumas até exclusivas, né? São exclusivas para eles, porque é um inventário premium que a gente considera que são só direcionadas para quem tem RCA Platinum. Ele tem um atendimento prioritário no nosso call center também. Quando ele liga no 0800, ele tem um atendimento prioritário do Platinum. E além disso, ele tem também upgrades em alguns destinos de categoria de apartamento. Isso é super interessante, Legal. porque ele reserva as férias dele, ele já reserva numa determinada unidade, e aí ele solicita, olha, se tiver a possibilidade, nesse hotel eu gostaria de ter um upgrade. Quando tem a possibilidade, a gente faz o upgrade, ele não tem que pagar nada mais por isso. Então, basicamente, é o cliente VIP, né? É um Qualquer um pode ser VIP, é só entrar lá e pedir o Exatamente. upgrade. Que bacana, gente. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui que também recebo bastante nos meus canais, e-mail, YouTube, que algumas pessoas quando vão para Cancún, elas fazem a conta lá que aparece quanto que você vai gastar por dia com a inclusive, e a inclusive não está incluído na troca de semanas. Exatamente. E houve alguns hotéis aumentaram esse valor a ponto de não ficar tão vantajoso assim em relação aos canais convencionais. Aí você tem algum poder de dizer para o hotel, olha, você tem algum limite para cobrar inclusive, ou o hotel pode cobrar quanto que ele quiser? Na verdade o hotel, esse é um serviço, e por que esse aí não inclui esse valor? Porque esse é um serviço que é o hotel que oferece, tá? E o All Inclusive, ele não é, agora ele tá também virando moda, né? Ficando cada vez mais na moda. Aqui no Brasil a gente já tem vários hotéis All Inclusive que oferecem um serviço All Inclusive excepcional. O Enotel, a Pratagia, exatamente. Coston Santinho, em Santa Catarina, o nível de serviço que é oferecido para esse cliente é excepcional. O que acontece em Cancún? Acontece que eles têm, bom, a gente sabe como são hotéis realmente de altíssima categoria, um do lado do outro e um querendo oferecer um serviço melhor para esse cliente, para ganhar o cliente para vir. Nós não temos controle sobre essas tarifas, mas muitas vezes o que a gente pede para os nossos clientes, nós precisamos ter uma tarifa especial, porque não pode estar competitivo, não pode estar o mesmo preço que no mercado aberto.
Acaba acontecendo porque às vezes o hotel faz alguma promoção e não avisa pra gente, não dá tempo da gente regularizar, baixar nossas tarifas, enfim, algumas poucas vezes acontece isso. Então o que nós implantamos no começo desse ano? O Best Price Guarantee. Se um sócio vê a unidade tem que ser a mesma unidade, na mesma semana, tem que ser tudo igual, e manda para a RCI falando, olha, aqui nessa plataforma, seja ela qual for, está mais barato, manda para a RCI aceita isso e tem essa política de proteção de valor para os nossos clientes, entendeu? Para ser uma garantia, para ser uma segurança para ele que, através do clube de férias dele, nós sim queremos entregar sempre a melhor experiência. De qualquer maneira a pessoa vê quanto é que tá, tem tudo isso aberto. Exato. Vai num hotel, tem vários hotéis em Cancún que não são inclusive e que você tem realmente essa economia de hospedagem. Legal. Exatamente. Bom, vocês falaram que tem também o sistema de timeshare e o sistema de semanas da propriedade compartilhada. Um é créditos e parece que o outro é pontos, né? Exato. Será que um pode usar o inventário do outro? Como é que funciona isso, sabendo que são uma base hoteleira, outra base de multiproprietários? Isso, dentro do nosso sistema o que prevalece é o que a gente estava explicando, é o valor da semana, é o valor que é atribuído para essa semana, porque na verdade, por mais que seja um direito de uso, que é uma pontuação que ele recebe do hotel, essa pontuação vai se transformar, na hora de entrar na RCI, ela se transforma em uma semana. Okay. Então é atribuído esse valor, esse poder de intercâmbio para essa semana. E o multiproprietário que possui a semana dele também. Então as peças de inventário que a gente fala, são semanas e são a mesma coisa. Sim, é possível, se ele tiver o poder de intercâmbio que ele precisa para ir para uma multipropriedade, ele pode ir. Quem tem uma multipropriedade pode viajar para um direito de uso. Isso não... Sim. Na verdade, o consumidor final é muito difícil que ele consiga fazer essa distinção de que ele sabe sim, eu comprei uma propriedade, eu tenho a escritura dela, e o outro fala, não, eu tenho um clube de férias, mas os dois são proprietários daquele programa. Então, eles realmente são donos daquele produto, enquanto durar e o outro enquanto tiver essa propriedade com ele. Perfeito, perpetuamente, né? Essa é a diferença que um compra um tempo de uso, 20 anos, 5, 10, e o outro compra a propriedade, fração, né? exatamente, Legal, a ocupação do imóvel. E qual é a antecedência indicada que vocês dão para a pessoa querer reservar pela RCI? Eu falo que para você viajar por uma intercambiadora tem que ter mais antecedência. O que vocês indicam aqui para ter sucesso? Eu acho que hoje em dia o planejamento é fundamental. E o que acontece muitas vezes ele tem um destino, um hotel. O associado ele tem um hotel que ele deseja ir por causa da experiência que ele vai receber. E quando ele conversa com a RCI, se eu não tenho essa disponibilidade nesse hotel e entendo qual é a experiência de férias que ele quer viver, nós podemos direcioná-lo até para outro destino, mas que ele vai receber a mesma experiência. Então nós sempre recomendamos que ele comece a procurar as férias com pelo menos de 6 a 8 meses antes. As reservas acontecem mais ou menos nesses períodos. E claro que existem momentos onde a gente recebe as semanas dos hotéis, que é quando entra aquele monte de inventário, e aí todo mundo já começam a sair, tanto viajando pela RCI, como em outros canais que a gente tem. Entrou tal disponibilidade para tal hotel. Mas isso são negociações que nós vamos trabalhando através da equipe da Érica com os hotéis e vamos colocando o inventário. Mas a nossa recomendação é que a viagem, dependendo da temporada, ela começa a ser planejada pelo menos de 8 a 6 meses antes. 6 meses de antecedência. Pode ser que sim, ele encontre ofertas de último momento, como sempre, que são essas de marketing que a gente solta todas as semanas. Essas que a gente solta de marketing, elas podem ser para viajar daqui 45 dias, ou para viajar daqui 3 meses, ou para viajar daqui 6 meses, enfim, existe um pouco de tudo. Então, basicamente, ou tem antecedência ou vai ter flexibilidade, né? Para ir para o que tem mais disponível. Exatamente isso. Perfeito. E para um hotel ele entrar, como é que é esse processo de filiação para entrar na base de vocês? Quanto tempo leva? O que ele precisa cumprir? Aí é com o Marcos. O Marcos é um experiente no assunto de novos afiliados. Não, a gente tem uma lista de documentos, né? Primeiro, como eu te falei, primeiro a gente faz uma análise, né, do destino, do local, da empresa que vai implantar e tal, e a gente meio que aprova isso internamente, através de um comitê. Depois, passado essa nossa aprovação, né, a gente começa a trabalhar toda essa parte de documentação que eu precisaria. Aí, a matrícula do
empreendimento, se é um empreendimento novo, tenho que ter o registro da incorporação, eu tenho que entender qual que é aquele projeto, se ele tem todas as permissões para ser implantado, né? Hoje em dia a gente tem todas as coisas, né? Lei ambiental, lei de todos os tipos. Sim. Então a gente tem que entender se legalmente ele vai ser construído, né? Se tem todos os aparatos para isso, para que a gente possa ter a anuência de se assinar um contrato de afiliação. Isso pode... Esse trâmite demora mais ou menos um mês, né, Marcos? Essa avaliação de avaliação de documentação, recebimento da documentação, porque às vezes a gente não recebe também toda a documentação junta, enfim. Depois, uma vez que é tomada a decisão, que é aprovada no nosso comitê, né, aí a gente já volta com o empreendimento, já vai para a parte contratual, que aí mais ou menos quanto tempo mais? Depois que é assinado o contrato? Não, antes a gente aprovou internamente, vamos para frente. Pelo menos é isso, de 15 a 30 dias, dependendo de como está essa documentação, a gente consegue afiliar o empreendimento. Então, rápido até, tudo aprovado. Se tem toda a documentação. Uma coisa que o Marcos falou que é super importante é a RCE é muito criteriosa nessa seleção de documentos. Então, assim, além dessa análise prévia de destinos e tudo, tem esse processo, essa parte mais burocrática que a gente chama, mas extremamente necessária para ver como está a composição da sociedade, do hoteleiro, do incorporador, enfim, do que seja. Então, nós somos muito criteriosos, por isso que demora um pouquinho mais esse processo de análise, né, Marcos? Bacana, gente. E a última pergunta para a gente finalizar, uma pessoa que acabou de ser sócia da SCI, o que vocês orientam para ela? Começar a usar já. Vem engajar com a gente, não tem momento melhor para isso. A gente na verdade, assim, para estar atenta a todas as nossas comunicações, a gente tem uma linha de comunicação com o sócio, um ciclo de comunicação com o sócio extenso e intensivo, sabemos. Desde o primeiro dia que ele é sócio, no dia seguinte ele vai receber um e-mail de boas-vindas, a gente vai começar a conversar com ele e daí nós vamos explicar para ele todos os produtos e como tem que ser, por quê? Muitas vezes ele sai da emoção da sala de vendas e depois de um tempo ele é afiliado à RCI, então às vezes ele não entende bem como vai funcionar. E o que a gente quer é que ele aproveite a associação RCI da melhor maneira possível, que ele realmente desfrute, que ele viva uma excelente experiência, que ele fique com a gente por muito tempo. Perfeito, Fabi. Marcos, obrigado. Érica também. Finalizo aqui a entrevista com a RCI. Agradeço demais vocês por esse tempo para a gente poder esclarecer quem está em casa. Estamos super à disposição para o que precisar. Obrigado, gente. Agradecendo. Obrigada. Muito obrigado. Perfeito.